Arielle, né? Arielle Contrigiani, e a Arielle vai, então, falar um pouquinho para nós sobre os circuitos curtos de comercialização, também falar um pouquinho da sua experiência. Ela é agricultora, participa também, além de acadêmica, é agricultora, participa dessa parte dos circuitos curtos, de organização de cestas e tudo mais. O projeto de pesquisa dela sendo desenvolvido é nessa área, então ela tem muito o que contribuir com a gente hoje. Então é um prazer recebê-la, né? E aí ela vai falar um pouquinho, depois nós vamos passar um vídeo, finalizando então a nossa discussão dentro das questões socioeconômicas, né? De como possibilitar que o agricultor tenha mais renda, qual que é o compromisso do consumidor também, como o consumidor pode ajudar o agricultor, então, do que a gente vem discutindo dentro das possibilidades aí para a agricultura familiar. Então, Arielle, fica à vontade. Se você quiser falar da sua formação, eu esqueci a sua formação, não lembro se você é bióloga, se você quiser falar um pouquinho, se é agrônoma, não lembro. Quiser falar um pouquinho também, agradeço. Um abraço. Obrigada mesmo. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está assistindo. Ia ser muito bom se eu fosse bióloga agrônoma, mas infelizmente eu não sou. Eu fiz gestão empresarial. Então, eu sou formada em administração e toda a minha formação é na área administrativa, que eu fiz a gestão empresarial e depois fui me especializar em gestão financeira e controladoria. E sempre trabalhei com contabilidade e processos administrativos. Só que eu não era tão feliz assim trabalhando com isso e eu voltei toda a minha experiência para o social. Então, eu também milito, além disso, eu milito no movimento social, então eu sempre contribuí com escolas e cooperativas na área administrativa. E sou mestranda agora no programa de agroecologia e desenvolvimento rural, porque eu sou filha de assentados, então moro num assentamento no município de Americana, e eu via muita gente, nunca fui da área acadêmica, mas eu sempre via muita gente indo fazer pesquisas lá, até que um dia eu fiquei nervosa e perguntei por que não eu? E daí eu prestei o programa, deu tudo certo e estou tendo a felicidade de estar fazendo o mestrado na UFSCar também. E eu creio que de mim é isso. Pode. E daí a Anastácia me convidou, fiquei muito feliz, muito obrigada, Anastácia, pelo convite. E eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, tanto a minha experiência como que eu já venho pesquisando no mestrado e ao longo da vida na cooperativa também. Vou compartilhar aqui uma tela. A minha internet aqui não é tão boa, então, como eu vou compartilhar a tela, eu vou desligar a câmera. E se caso travar alguma coisa assim, eu peço que alguém me fale. Pode deixar. Eu aviso você. Por fim, eu nem falei. Tá apresentando? Tá vindo agora. Pronto, tá aberto. Aí. Uhum. Por fim, eu nem falei o meu projeto. O meu projeto no programa de pós é trabalhar mesmo, investigar as mudanças na vida dos agricultores, comercializando nos circuitos curtos, mais aprofundado nas cestas agroecológicas, que já é o meu trabalho lá na cooperativa. Bom, eu pensei em começar com duas citações, uma do Milton Santos e a outra do Josué de Castro. Eu acho muito, assim, ao meu ver, é importante para nos dar um norte. Do Josué de Castro, no seu livro Geografia da Fome,
ele fala que a fome é a prova que as organizações sociais vigentes se encontram incapazes de satisfazer a mais fundamental das necessidades humanas, a necessidade de alimentos. E complementando com Milton Santos, ele fala que isso deriva muitas vezes de um problema na distribuição e ao acesso aos alimentos disponíveis. Então, não é um problema da produção, e sim da distribuição de alimentos, de acordo com Milton Santos. Então, como ponto de partida para essa aula, esse bate-papo, essa explanação, vem alguns questionamentos. Para a gente entender o que são os circuitos curtos, a gente tem que entender qual é o sistema agroalimentar predominante hoje e como nós temos acesso aos alimentos que consumimos. E para preparar essa aula, eu assisti, eu acho que umas 2 aulas anteriores a essa, e a Anastácia perguntou, fez um questionamento também. Será que o fato de sermos bem-sucedidos, o bem fui eu que coloquei aspas, no agronegócio de exportação, trouxe para nós alguma qualidade alimentar? Extinguiu a fome e facilitou o acesso ao alimento saudável e à quantidade adequada? Então, como ponto de partida, eu coloquei alguns questionamentos para a gente pensar no modelo, nesse sistema agroalimentar que está vigente, para a gente ver onde os agricultores se enquadram nesse modelo. Bom, na aula de cadeias agroalimentares, eu já vou passar mais uns slides para frente, tem isso também, mas ela colocou que a cadeia é toda produção e distribuição, desde os insumos, os atravessadores, produtores, até lá o consumidor final. Então, entendendo isso, hoje o sistema agroalimentar global, esse sistema onde nós estamos inseridos, ele não tem mais um local fixo geograficamente. Ele é um aparelho descentralizado e desterritorializado, que controla tanto a produção, a circulação e o consumo de alimentos em escala global. Então, é toda essa cadeia produtiva. Neste cenário de distanciamento, é sobreposto às especificidades locais, sociais e produtivas, reduzindo o poder de escolha da população em relação à sua alimentação, e também autonomia e possibilidade de participação efetiva dos agricultores. Então, aqui se refere muito ao fato que hoje, por exemplo, bem resumido e prático, nós vamos no mercado comprar algum tipo de alimento, a gente olha na embalagem, dá para ver que ele não foi produzido no nosso território. Às vezes nem do Brasil de algum outro país, do outro lado do mundo. Então, esse sistema já está global, não é mais algo localizado como antigamente. Gente, se eu falar muito rápido, me avisem também que eu fico um pouco nervosa, tá bom? Aqui foi um exemplo também dado pela Anastácia, na aula de cadeias produtivas, e essa é uma colocação da Preze da Marx, que daí tem no início, nos agricultores, e antes disso, claro, todos os insumos que eles utilizam para a produção, e daí também os atravessadores, processadores, todos os atravessadores. A rede varejista, a rede atacadista, até chegar no consumidor final. Então, dá para ver que nós temos muitos sujeitos. Dá para ver meu mouse. Muitos sujeitos aqui no meio, muitas organizações, instituições, pessoas também, muita gente envolvida no caminho desse primeiro aqui, que é quem produz o alimento, até esse aqui, que é quem vai consumir esse alimento.
Então, neste modelo, de acordo com as duas autoras ainda, neste modelo, o retorno obtido pelos agricultores vai ser baixo e vai ter um alongamento da cadeia e uma redistribuição de valores para todos os intermediários envolvidos. Daí elas utilizam um termo que eu acho bastante legal, que é o afunilamento. Elas falam que isso gera um afunilamento e um distanciamento entre as relações dos agricultores e dos consumidores. E novamente repete, como todos os autores, há uma deslocalização na produção de alimentos e, consequentemente, no sistema alimentar. Então, elas usam o termo de afunilamento. Tentei fazer uma figura aqui de um funil, que são muitos agricultores, muitos consumidores, e no meio aqui tem poucas empresas, poucas instituições, organizações, cuidando da distribuição desses alimentos. Isso vai gerar o que para os agricultores? Vai ser vendido sua produção a preços baixos e o consumidor vai pagar um preço mais alto, porque todos os sujeitos envolvidos vai colocar um pouquinho mais de valor. Então, se passar no atravessador, vai colocar um pouco mais de valor, no segundo atravessador mais valor, até chegar no consumidor final, que vai pagar todo esse custo. E aí, nós entramos nos circuitos curtos de comercialização. Existem diversos autores que falam sobre o assunto, e alguns utilizam o termo circuito curto, canal curto, redes alternativas, mercados de proximidade, todos esses termos para falar dessa cadeia mais curta. Então, aqui, de acordo com Sevilla Guzmán, ele fala que esses canais curtos de comercialização compõem dentro de redes alimentares emergentes, colocando como se alternativa ao sistema agroalimentar globalizado, e contribui para aqueles agricultores antes excluídos do processo, na modernização agrícola, na Revolução Verde, sejam inseridos novamente no mercado e nas atividades econômicas. Essa aqui é uma citação de Wilson. Então, basicamente, vai aproximar, é um sistema que visa aproximar o agricultor, o produtor inicial, ao consumidor final. Então, tem um encurtamento dessa cadeia. E daí, as relações de poder, dentro dessas iniciativas de comercialização, buscam ser em prol dos produtores e consumidores, e não dos intermediários e das grandes distribuidoras. Então, as relações de poder ficam entre as pontas, entre o produtor e o consumidor. Não mais, deixa eu voltar aqui os slides. Não mais essas empresas aqui que vão dizer o que esse tem que produzir e o que esse aqui tem que comer. Esses dois sujeitos da cadeia, o agricultor vai dialogar direto com o consumidor. Então, logo, esses canais de comercialização, eles têm a capacidade de ressignificar as relações de consumo, para além da compra e venda, e assim estabelecer novos tipos de oferta e demanda com base em critérios de preço, qualidade e valores culturais e ambientais. Depois que eu vou dar o exemplo da cooperativa onde eu atuo, daí dá para ver isso mais nítido, assim. É um processo bem legal. E assim, o consumidor final passa a ter mais conhecimento da questão da origem do alimento, criando um vínculo com o local, a comunidade e com o alimento que ele está consumindo, e leva o desenvolvimento de novas relações de consumo. Esse sistema, ele parte de um pressuposto. Vou dar um exemplo. Se você conhece o agricultor que produz o seu alimento,
fica muito mais fácil de você falar para ele: nossa, eu quero consumir tal alimento. Será que nós conseguimos produzir? Será que eu posso te ajudar? Do que você ir no mercado e você comprar o que está na prateleira do mercado. Então, isso significa que são outras relações, não mais aquela de, tipo, simples clientelismo, simples compra e venda. São relações sociais, culturais, entre os agricultores e os consumidores. Então, recapitulando, os circuitos curtos, eles são aqueles que não têm nenhum atravessador. Então, o consumidor vai dialogar direto com o produtor, ou até um atravessador no meio dos dois. Então, já não tem mais aquele primeiro atravessador, depois quem processa os alimentos, os beneficia, e depois a rede de supermercados. Vai ser o agricultor que se organiza, pode fazer o beneficiamento dos alimentos, se caso ele não vender in natura, dialogar direto com o consumidor, ou só um atravessador entre o meio deles. A distância percorrida pelo alimento vai ser menor, então não tem, por exemplo, alguma fruta que é produzida no sul, indo até o norte do país para ser vendida lá. Então vai ter menos impacto ambiental, menos emissão de gases. Vai ser tudo mais aproximado e mais localizado. A aproximação, vai ter maior aproximação entre o consumidor e entre o agricultor, então gera uma outra relação, uma relação de reciprocidade e de confiança. E também tem essa relação entre campo e cidade, que é, por exemplo, muito importante para os movimentos sociais, essa relação entre o campo e a cidade. Também vai ter um desenvolvimento local, porque o dinheiro vai girar na localidade. Então, você vai comprar de um agricultor próximo da sua casa, ou em alguma feirinha de economia solidária. Essa pessoa vai investir o dinheiro dela no local e consequentemente a isso, o desenvolvimento econômico vai ser local e vai girar ali mesmo. Vai ter um fortalecimento da agricultura familiar e também é enquadrado como um comércio justo. Então, esse comércio justo, por exemplo, que não é mais alguém que vai ditar, assim, os supermercados, a oferta e demanda de acordo com o preço. Os agricultores e os consumidores, em sua relação, vão ditar o preço do alimento, que é um alimento ou algum produto ou algum artesanato, que seja justo, tanto para o consumidor, tanto para o produtor. Porque não vai ter aquela situação que antes acontecia, do produtor receber muito pouco pelos seus alimentos para chegar no consumidor final a um preço mais caro. Então, sempre no meio da cadeia, alguém vai colocar mais valor. Então, uma ponta vai receber muito pouco, a outra vai pagar muito caro. Quando coloca esses dois sujeitos em diálogo, vira um comércio justo. Que não seja um preço tão caro para ambos. Gente, se não estiver dando para me dá um toque também. Eu não vejo o rosto de ninguém aqui. Tá tranquilo, Arielle, tá bom. Pode ficar tranquilo. Beleza. Pô, Então, tá muito coloquei massa a aula, aqui. tô curtindo. Eba! Aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos para vocês, ó. Lojas locais especializadas, que é aquela vendinha, um parceiro, um comerciante que é parceiro. A comercialização direta na propriedade. Então, o agricultor, vou vender aqui na minha casa, e isso é enquadrado como um circuito curto. Venda na beira das estradas, colheita pelos consumidores, que está crescendo muito, os próprios consumidores vão no lote dos agricultores colher o seu alimento,
as entregas por encomenda, que é venda pela internet, entrega por encomenda mesmo, delivery, as cestas, que depois eu vou dar o exemplo da experiência do meu estudo e do meu trabalho também, a comunidade que sustenta a agricultura, que é o CSA. Eu não sei se vocês conhecem esse modelo, mas é como se fosse um grupo de consumidores que bancam não sei se a palavra certa é bancar uma produção, mas eles fazem uma compra antecipada. Todo mês eles desembolsam um certo valor para os agricultores poder fazer a produção. Então, por exemplo, se tem produção muito alta, tem um dinheiro, e se caso baixar a produção por choveu muito, caiu, os consumidores vão estar contribuindo com os agricultores nesses momentos também. Não é uma compra somente quando tem alimento, somente quando tem produção. E as feiras livres. Aqui eu escrevi um erro de digitação. Então, aqui são todos os exemplos que tanto agricultor e consumidor estão em diálogo constante. Esse mapa eu achei legal mostrar. Foi um mapa que eu fiz a partir de uma plataforma, chama Mapa de Feiras Orgânicas. Depois, se vocês quiserem ver, tá na internet, chama Mapa de Feiras Orgânicas mesmo, que é uma plataforma feita pelo IDEC, que é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. E ele localiza onde tem esses circuitos curtos. Então, por exemplo, eu quero uma feira orgânica, você pode entrar lá e dar uma procurada, ver se tem alguma feira orgânica agroecológica próximo da sua residência. Então, ele divide tanto em três grupos, que é feiras orgânicas e agroecológicas, comércios parceiros de orgânico. Aqui ele tem um requisito para cumprir. Então, não pode ser, por exemplo, um comércio que compra como se fosse um mini mercado, que compra de vários lugares. Tem alguns requisitos para o comércio ser enquadrado aqui e poder ser inserido na plataforma. E também os grupos de consumo responsável. Então, aqui, dá para a gente ver no mapa. Não tive a oportunidade de estudar tão a fundo isso, mas dá para ver que é bem na faixa litorânea que a gente tem esses circuitos curtos mais inseridos. E daí pode ser por N motivos. Por exemplo, de ter mais acesso à internet. Isso só eu que estou pressupondo, tá bom, gente? Não vi em nenhum estudo isso, não. Mas são dados bem interessantes isso para a gente olhar e ver o quão potencial pode ser os circuitos curtos aqui na nossa região. Por exemplo, o estado de São Paulo é o estado que mais tem grupos de consumo. Que essa bolinha aqui, essa fatiazinha vermelha, é onde mais tem grupos de consumo. E que potencial isso ir para outros lugares, né? Então, novamente, mais uma provocação. Para a gente pensar mesmo, né? Como a gente está tendo acesso a esses alimentos, se isso é adequado para a gente, se isso é adequado para o agricultor, para o consumidor. Então, a Promovai fala assim, estamos caminhando para um sistema de produção e distribuição de alimentos que torna possível a convivência cruel entre a fartura e a escassez. Então, lá na primeira aula da Anastácia, ela até coloca sobre... A gente é bem sucedido no nosso agronegócio brasileiro, né? Na produção de commodities. A gente produz muito, mas o quão bom isso é para a gente, o quão bom isso é para o nosso país e quão bom isso é para o nosso planeta. Para quem isso está servindo? Quem está se beneficiando disso?
Então, será que o que realmente é produzido é um alimento? Esse é um alimento que nos nutre? Então, cabe a gente pensar nesses questionamentos. E daí eu coloquei outro questionamento aqui no slide. Qual é o tipo de produção e consumo de alimentos que realmente queremos defender? Então, essa é para cada um e cada uma de vocês ficar um pouquinho matutando aí na casa de vocês. Eu, por exemplo, esse é um assunto que me toca muito, a questão da alimentação. Assim, dando um exemplo bem pessoal mesmo. Porque todas as pessoas no mundo precisam comer. E a gente tem que ter o direito de comer bem. E a questão do alimento ser tirado de nós, desse distanciamento tão grande, da gente não conhecer quem produz os nossos alimentos, para mim, por exemplo, é uma coisa muito triste. Realmente, é uma situação que chega até a ser um pouco cruel. E por isso é tão importante, é igual a gente conhece todos os nossos médicos, por que porque não conhecemos nossos agricultores? Porque a gente não conhece quem está produzindo o nosso alimento. Nos nossos grupos de consumo, a gente faz essa pergunta para as pessoas, porque as pessoas não se sentem interessadas em conhecer quem está produzindo os alimentos. Que também é uma forma de prevenir possíveis doenças, né? Você vai estar atingindo ali na raiz, talvez, de muitos problemas. E aqui, eu já vou começar falando da experiência lá das cestas, no assentamento Milton Santos, e depois também tem um vídeo para passar, que é um documentário que fizeram, e depois, se der tempo, também tem um depoimento de uma agricultora. Então, as cestas, elas é como se fosse um kit de alimentos, um composto de alimentos, que vão de 5 a 8 alimentos diferentes. Todos eles são produzidos no assentamento Comuna da Terra Milton Santos, que ele fica nos municípios de Americana e de Cosmópolis, e são todos produzidos por agricultores organizados em uma cooperativa chamada Cooperflora. Então, mais ou menos, tem umas 15 famílias desse assentamento. Então, aqui são... isso é do grupo, lá do grupo de agricultores, que falam nas formações, sobre os benefícios das cestas. Que muitos se casam também, são os mesmos dos circuitos curtos em geral, que é uma relação para além do clientelismo. Então, por exemplo, lá, a comercialização é feita por um grupo de WhatsApp. Então, os agricultores e os consumidores estão no mesmo grupo. E é muito interessante. As pessoas falam um dia inteiro no grupo, eu não consigo, por exemplo, acompanhar. Mas é muito interessante ver o diálogo, sabe? E dos agricultores gravarem, fazerem vídeos da produção para mostrar para o consumidor, ou algum consumidor vê um alimento que achou interessante na televisão e pergunta se tem produzindo lá. As punks também, que muita gente não conhece, passa a conhecer. Então, os consumidores, eles se permitem a conhecer alimentos diferentes. Não é, por exemplo, a alimentação o que a gente encontra no mercado. Tem essa conversa, esse diálogo constante, a comunicação entre os dois. Então, não é mais, por exemplo, o supermercado que decide o que vai ter lá disponível para a gente comprar. É o consumidor em diálogo com o agricultor, decidindo isso em conjunto. E isso vai gerar uma alimentação mais saudável e variada, que o consumidor passa a conhecer novos tipos de alimentos, bem diferentes do que ele estava habituado. E o consumidor sabe
de onde o alimento vem e o agricultor sabe para quem vai entregar. Essa é até uma hipótese da minha pesquisa. Aqui eu estou falando da experiência lá da comercialização, mas eu, Arielle, enquanto mestranda, eu quero mostrar isso cientificamente, de acordo lá com a minha metodologia, que é real. Porque o agricultor, ele produz mais. Então, na cesta pode tudo. Como são vários agricultores juntos, organizados, então, um pouquinho de cada um vai poder entregar na cesta. E os consumidores também, eles comem muitas coisas diferentes. Por exemplo, uma vez, quando eu estava... Um amigo meu compra cestas de lá, e ele me perguntou, Ari, o que é essa bolinha verde? E eu não sabia o que era uma bolinha verde, que foi nas cestas. Daí eu fiquei pensando, que tal essa bolinha verde? O que é isso? Não sabia, que ele queria saber como fazer a bolinha verde. E daí eu fiquei sabendo que era o caxi, que lá no assentamento produz muito caxi. E a pessoa não conhece o alimento. E daí a gente fica pensando, né? Que existe um modelo de produção e distribuição de alimento nesse sistema agroalimentar que nos faz não conhecer os alimentos do nosso próprio país. Então, será por que disso, né? Por que isso acontece? Então, aqui, ó, usando aquele exemplo que eu passei lá no começo também, e que a Anastácia também passou na aula anterior em outro modelo, esse sistema vai cortar tudo isso, tirar esses atravessadores, os processadores, a rede varejista, a rede atacadista, os beneficiadores, todos esses aqui no meio, e vai ser direto os agricultores organizados para o consumidor final. Então, por exemplo, os agricultores mesmo se auto-organizam, tanto na cooperativa, é uma cooperativa autogestionada, então todo mundo faz tudo, tem um processo de rotatividade, tanto para escrever no caderno, ou ir fazer entrega. Lá tem muita gente analfabeta no assentamento, então todo mundo se ajuda. Não posso dizer que resolve todos os problemas do mundo, não vai resolver todos os problemas do assentamento, mas é algo coletivo. São vários agricultores crescendo e se desenvolvendo juntos. Não é algo individualizado. Então, mesmo que isso ocorra a passos lentos, está crescendo. E está crescendo todo mundo junto. Bom, aqui dando um exemplo de montagem das cestas, como ele é feito lá no assentamento. Primeiro, inicia uma lista de consumidores. Lá tem uns 5 grupos de consumo. Alguns foram fechados. Assim, monta o grupo, ninguém mais pode entrar sem informação. E a pessoa não pode sair a hora que ela quer, ela tem que avisar com antecedência. Também para fazer o planejamento produtivo nos agricultores. Daí, num primeiro momento da reunião, tem um bate-papo, uma troca de saberes e experiências. Daí tem uma conversa mesmo entre os próprios agricultores, porque o alface não cresceu e um vai ajudando o outro no processo produtivo. Porque ninguém ali, por exemplo, estudou, fez agronomia, não fez agroecologia, são todos conhecedores da prática mesmo. E daí tem uma avaliação dos consumidores. Então, por exemplo, se um consumidor não gostou de tal alimento, isso é colocado na reunião. Quem está no grupo do WhatsApp, em contato com os consumidores, vai falar para todos os agricultores qual a opinião deles, para ter esse diálogo constante. E depois tem um pregão da composição das cestas. Eu coloquei esse nome pregão.
que é, por exemplo, assim, as cestas vai ter uma verdura, uma fruta e uma raiz. E daí se pergunta, quem tem verdura? Todo mundo que tem verdura vai falar. Isso é interessante porque o agricultor não precisa ter uma superprodução de alface, por exemplo. Ele pode ter um pouco, e isso vai juntar com outro agricultor que vai fornecer para cestas. Depois disso, tem a comunicação com os consumidores, que alguns grupos se fala a composição, primeiro tem a encomenda e depois mostra a composição das cestas. Outro grupo faz primeiro a composição e depois a pessoa faz a encomenda com base na composição. Porque no campo, ainda ali é uma área privilegiada, porque é muito próximo à cidade, é muito próximo ao primeiro bairro do município de Americana. Só que normalmente, quanto mais interior é, menos a internet pega. E muita gente também não tem o celular. Então a comunicação não é tão fácil de ser feita no assentamento. Então, por isso, essa dificuldade no início de divulgar primeiro a composição e depois fazer a encomenda. Por isso, a cooperativa e o grupo de cestas pedia para ser encomendado antes, porque não é uma tarefa fácil. Não é assim só pôr no grupo de WhatsApp, escrever lá bonitinho, que alguém vai ler. É sempre mandar, se for no grupo de WhatsApp, tem que mandar áudio, porque muita gente não vai saber ler. Se for ligar, às vezes não vai dar área. E se não conseguir falar por telefone, precisa ir na casa da pessoa e os lotes não são tão próximos. Ou às vezes a casa da pessoa não é próxima onde ela planta, onde ela cultiva. Então tem essa série de desafios para a gente montar a cesta. Bom, aqui eu achei legal colocar para vocês darem uma olhada. Isso não é eu que fiz mesmo, é de um acervo pessoal meu, que eu mesma vou anotando para saber se está dando certo, né? Assim, para os próprios agricultores, não é para nenhum estudo, é para os próprios agricultores isso. Será que estão vendendo? Será que não estão vendendo? Como está rolando isso? Porque muita gente, por exemplo, muitos estudantes vai no assentamento e fala, mas você precisa fazer isso, ou para uma só pessoa. E lá tem a base da construção coletiva. Então, todo mundo tem que trabalhar junto. É um pouco mais difícil, é um pouco mais demorado, mas o desenvolvimento, o crescimento vai ser maior, assim. Então, aqui, ó, esse é até o ano de 2019, então fechou em dezembro do ano passado. E se caso alguém tiver alguma pergunta nesse gráfico e quiser fazer, o ano de 2019 é esse roxinho aqui, ó. Esse que tá aqui, ó, é o maior. Então, dá para ver que tem alguns picos, por exemplo, em outubro, que baixou, mas já volta a aumentar. Então, dá para a gente perceber que está aumentando o negócio, né? Está se entregando mais. E agora, durante a pandemia, eu tô doida para conseguir ter um tempinho para fechar isso. Durante a pandemia, essas cestas triplicaram mais ou menos. Lá se entregava umas 80 cestas por semana, 100 cestas por semana. Isso passou a 250, 300, até 350 cestas por semana. Isso pensando que cada cesta vai de 5 a 8 itens, daí a gente tem que multiplicar para ver o quanto está sendo comercializado num assentamento. O assentamento, os lotes têm 1 hectare, então dá para a gente perceber que em pequenos lugares também produzem alimentos. Não precisa ter
um super espaço de terra para acontecer isso. E com a pandemia também a gente começou a pegar de outros assentamentos, começou a contribuir com outros assentamentos na região, que é o caso do Elizabeth Teixeira, que ele é um acampamento ainda, e fica no município de Limeira. Então, a UFSCar, para quem não é dessa região, a UFSCar está no município de Araras, daí do lado tem Limeira, que tem um acampamento, e do lado já é Americana. Então, são bem próximos um do outro, e aí fica o convite para vocês, para quem quiser conhecer, quando voltarem às aulas presenciais, se a gente quiser organizar uma visita, o assentamento está de portas abertas. Aqui, ó, eu coloquei os números também, que é o mesmo gráfico. Só que aqui é a tabela de números, que dá para perceber o aumento deles. Ainda não não tem uma grande... É bem variado, eu acho que é bem variado, mas ainda pode aumentar. Mas, por exemplo, a alface se entrega muito, almeirão também, chicória, rúcula. Mas o que eu acho mais interessante mostrar não é o que se entrega muito, mas o que entrega pouco. Porque esses são... É quando junta de vários agricultores. Porque nas cestas, por exemplo, a pessoa fala, eu tenho 3 mamões. Ok. A gente junta com mais 2 de outra, 3 de outra, e dá para ir para um grupo de consumo. Ó, aqui legumes, raízes e leguminosas. Foi colocado todos no mesmo... Não falando no mesmo balaio, né? Mas todos colocados no mesmo grupo, porque nas cestas eles são entregues no mesmo grupo. Então, por isso que colocou tudo junto. Que tem verduras, legumes, raízes ou leguminosas e uma fruta. Então, esses colocaram juntos também. Então, ó, dá para ver que 2019 foi maior que os outros anos. De entrega, gente, começou em outubro de 2016. Então, começou aqui, ó, a fazer as entregas. Esse vai ser o 4º ano. Ó, aqui também as entregas, os números de tudo que as pessoas já entregaram. E é bastante variado em relação a uma monocultura, né? Não é só, por exemplo, cenoura, produzindo cenoura super especializado. É bem super variedade, produzindo tudo junto com agroecologia. Aqui as frutas, que também teve um aumento no ano de 2019. Dá esses picos assim, ó, é porque entrega muito para universidade, que aqui é o Instituto Federal, tem um grupo de estudantes da Unicamp, tinha da Exalc também. Então, nas férias, que tem dezembro, janeiro e aqui no meio do ano, dá uma caída. E daí nas frutas. O assentamento não tem uma grande produção de fruta. Todos esses agricultores, essas famílias que entregam nas cestas, elas são certificadas pela OCS, que é a Organização de Controle Social. Então, não tem a utilização de nenhum tipo de agrotóxico ou fertilizante para a produção. Então, o que mais tem lá é abacate, banana e limão. É o que mais se produz no assentamento. Então, dá para ver que o banana aqui tem bastante. E tanto a fruta como o legume, a leguminosa e as raízes são em quilos, tá bom? Então, aqui, ó, entregou quase 4.000 quilos de banana. Isso pode não parecer muito, assim, se comparado a um supermercado, mas é bastante para o assentamento para a comercialização de cestas. Porque, dando o exemplo de uma agricultora,
no assentamento. Bem no comecinho, lá no ano de 2016, é uma situação antiga essa, ela sempre usava lenço, essa mulher, ela sempre usava lenço na cabeça. Só que depois que teve o pagamento, foi a primeira vez que eu vi ela de cabelo solto. E daí eu perguntei para ela, nossa, mas por que você não tá de lenço hoje? Você fica tão bonita de lenço que eu já estava acostumada a ver ela de lenço. E daí ela me falou, é que eu tive dinheiro para pintar o cabelo. E daí eu me peguei pensando nisso, né? Que às vezes R$ 100 não é muito para uma pessoa, mas pode ser muito para outra. E por isso é tão importante essa construção coletiva que está se dando nessa experiência de comercialização de cestas. Hoje, eu não sei mais ou menos qual é o custo de produção, né, de cada agricultor, mas o faturamento, durante a pandemia, teve gente que ganhou mais ou menos uns R$ 3.000. Teve mais e teve menos que isso, mas essa foi mais ou menos a média de faturamento das pessoas. Eu não sei qual foi o lucro por causa do custo de produção, mas quanto mais aumenta o grupo de consumo, mais se recebe. Aqui tem algumas coisas que foi divulgada nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Aqui foi o Você Sabia? Foi uma campanha para os consumidores, foi assim, você conhece o seu alimento? Porque a gente percebeu, o grupo percebeu, que tinha muita coisa que o pessoal não comia. Por exemplo, chicória e almeirão, que são, por exemplo, hortaliças mais amargas. E por que você não come? E nós quisemos falar dos benefícios do alimento para as pessoas começarem a consumir também, ver o quão importante esse alimento é. Aqui você sabe o que tem na sua comida, falando da quantidade de agrotóxicos. O exemplo aqui na esquerda, embaixo, tem os grupos de consumo, falando da importância de aproximação do produtor e do consumidor. Essa pimenta é uma pimenta feita por um próprio agricultor, um molho de pimenta feito pelo próprio agricultor, que vai na cesta também. E ali na direita, em cima, tem um arroz, que é o arroz de uma cooperativa do MST, lá do Rio Grande do Sul, que também é comercializado nos grupos de consumo. Então, sempre trabalhando em rede, porque essa região é uma região de fácil escoamento de comercialização, tem quem comprar, e tem algumas regiões que não tem fácil acesso, assim. Por exemplo, alguns assentamentos, você precisa andar 40 quilômetros de estrada de terra para poder chegar no primeiro município, que é um município de 2.000 habitantes, 5.000 habitantes. Então, essa é uma região bastante próspera e com muitas universidades, né? Então, a gente tem um ponto positivo a ser explorado. E aqui também outros sobre os grupos de consumo e se você conhece quem produz o seu alimento. Aqui são todos os agricultores, esse primeiro é o seu Zé, que daí fala sobre o modelo produtivo, a gente fala sobre a agroecologia, e daí aqui na foto do meio é uma entrega de um grupo de consumo no Instituto Federal. E daí tanto esse homem como a mulher, que é o Gilmar e a Eunice, são agricultores da cooperativa que fazem as entregas também. Bom, de apresentação em slide é isso. E daí tem 2 vídeos para passar. Deixa eu finalizar aqui, tem as referências bibliográficas que eu utilizei. E na apresentação é isso.
E daí tem 2 vídeos. Será que dá tempo, Anastácia, de passar os 2? Um tem 8,5 e o outro tem 1 minuto. Dá sim, pode ficar tranquila. Você quer que eu compartilhe ou você tenta aí? Ó, eu vou aqui. Você tem que fechar essa apresentação e abrir outra agora. Deixa eu fechar então. Tá dando tudo certo, gente? Tá sim. Respondo por eles, estou vendo alguns fazendo um movimento aqui. Perfeito, estamos vendo a tela do YouTube já. Vê se vai sair o som. Está com som, Ariel. Eu defendo muito que o alimento tem um papel fundamental nessa batalha das ideias. Tem muita gente passando fome no Brasil. E muita comida se perde. Se perde muita comida no Brasil. Comecei a trabalhar na roça, tinha 7 anos de idade. Nunca fui numa escola quando eu vivia no Nordeste, nem ia aqui no estado de São Paulo. Aprendi a fazer o meu nome aqui. Isso aqui eu chamo a minha segunda mãe. É a terra, né? A forma de nós fazermos a entrega e essa troca é muito maravilhoso, gente. A gente nunca pode falar que a gente não depende um do outro, né? A gente não depende um do outro. Às vezes eu tenho aqui no caso hoje, eu tenho cenoura, né? Aí, na outra entrega, por exemplo, eu não tenho, mas aí eu tenho outro que tem. Às vezes agora vai cenoura, mas aí vai uma beterraba de outro, vai, entendeu? E aí é uma dependência, né? Um do outro realmente nesse sentido. E a gente tem que viver assim, né? Por isso que eu falo, é uma... Se a gente falar, ficar isolado sozinho, ninguém faz nada. E aqui, esse pedacinho de horta aqui, é quase não dou conta. É coisinha pouca, é 14 canteiros, porque é abacaxi, é horta, é mandioca, é banana, é coloral. Limão, mandioca, alface, chicória, couve. Faz parte, né, da cooperativa, a gente faz as coisas com todo carinho. A gente procura fazer com as coisas que a gente tem aqui na terra. Então aqui vai a mandioca. Essa aqui é a geleia que a gente está embalando, ela é só de manga. Aí a geleia é de goiaba, que a gente tá tendo bastante pedido dela. Aí a gente faz com todo capricho, com todo carinho, a gente faz para vocês. Eu mando a mensagem para eles que eu faço com amor e que seja um bom alimento. Porque eu gosto do companheirismo nosso, é muito maravilhoso. A gente não mora numa mansão, né? Mas a gente é feliz do jeito que a gente é. Hoje a logística é difícil, não é uma coisa simples. As pessoas da cidade não entendem o quanto são importantes para todo esse processo. É só isso é tarefa do campo. Né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Vamos olhar.
jeito que a gente chegou ali, tá? Hoje, para nós estamos muito melhor. Aí a gente tem esse grupo no WhatsApp e a partir de um start do pessoal do MST, dos agricultores, eles falam, agora vocês começam a pedir. E aí começa uma lista. Eu me voluntariei para organizar, para ficar dentro do grupo dos consumidores, para ficar responsável em organizar a lista. Já que o sindicato tem essa capacidade, essa possibilidade de fazer essa ponte entre o campo e a cidade, por que não? Esse sindicato, ele sempre teve uma parceria muito grande com os companheiros do MST, né? Já é uma parceria assim, de longa data. Começou com o assentamento 1 e 2 de Sumaré, né? Inclusive, esses companheiros assentados de lá, em algum momento da história, doaram cestas, né? Cestas para os petroleiros durante uma greve, né? Quando eu saí de casa, o primeiro local que eu fui morar foi no acampamento do MST, né? Não no rural, mas urbano, né? Fui expulsa de casa devido à minha sexualidade, então um dos abrigos que eu consegui foi com os companheiros do MST. Hoje eu vejo a relação aqui através do sindicato, né? De contribuir, ser o elo dessa corrente, que é a distribuição desses alimentos, né? Da produção do assentamento, né? E como isso potencializa para chegar até a mesa final aí da população. Você está fortalecendo pequenos grupos e esse fortalecimento gera outro tipo de, acho que de relação, né? Com o que você está consumindo. Eu sempre procurei comprar produtos naturais. E depois que a gente descobriu aqui o MST no sindicato, aí, meu chapa, aí que eu não deixei de... Aí eu não parei mais. Se você for ver o produto orgânico, ele é caro, ele não é barato, né? E aí a gente comprando aqui direto, foi um trabalho maravilhoso, né? Que o Sindipetro está fazendo com isso. E ele já tem alguns anos, né? Participar do grupo da cesta também é um exercício para a gente como consumidor, de mudar essa mentalidade, né? De falar, olha, não, essa cesta, ela não veio do supermercado, ela não veio de uma grande produção controlada, padronizada. Ela veio de mãos de pessoas, né? De agricultores. Então, eu sempre falo, pessoal, uma sacola são muitas mãos, né? Muita gente olha sem terra como uns bandidos e não são nada disso. Eles que alimentam, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem uma má distribuição de tudo, né? De renda, de alimento. E quem sofre mais com tudo isso são os mais pobres. Tudo foi feito para viver em harmonia. Quando se planta tudo, de tudo um pouco, tudo se dá, tudo vai se ajudando, porque a natureza tem de se ajudar, igual a gente, quando tá um monte de gente vivendo em coletivo, vive melhor. É a única saída que o mundo tem. É a única saída que o mundo tem. A nossa saída é a reforma agrária. A qualidade de vida para todo mundo melhora, isso eu tenho certeza. Solucionaria parte do déficit em relação à moradia, plantação, alimento. A gente colocaria... A reforma agrária é um sonho, né? É um sonho de conseguir com que a gente possa dialogar com todas as frentes da população humana. Se tivesse a reforma agrária, a coisa era bem diferente. Aí, pessoal, produção da Elizabeth Teixeira, MST, Milton Santos da Americana, para a mesa de quem está na cidade. Isso é muito orgulho de um produtor rural. Se vierem rasas as certezas primas de uma terra nova, peões lavradores terão mais que sonho. Bom, agora eu vou passar que é um depoimento de uma das agricultoras lá.
E depois eu compartilho com vocês o link que está disponível o vídeo no YouTube também. Pode deixar, Arielle, eu coloco no Classroom o link para eles, porque ficou um pouco cortado, aí eu já deixo o link lá no Classroom também, para quem quiser assistir melhor, tá? Beleza, obrigada. Pessoa entende que faz parte, quando a pessoa entende que faz parte de todo esse sistema da Mãe Terra, de tudo isso, a vida começa a mudar. Porque se apaixona pela vida que brota da Terra. E a pessoa que compra também, entendendo que faz parte de tudo isso, é muito importante para nós. Muda a qualidade de vida, tanto com a alimentação, quanto com o rendimento financeiro que tem trazido para nós, sem exploração de ninguém. Na hora que a gente entende a dimensão que é a agroecologia, a agrofloresta, a vida no campo e a vida nossa, né? É uma coisa formidável, na hora que a gente entender o sistema que nós fazemos parte. Que nós podemos ter o respeito, a cumplicidade, com tudo isso. Eu creio que é isso. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês.